Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ferida da humilhação. Então, a ferida da humilhação é uma ferida muito comum. E a ferida da humilhação, muitas vezes, nós não conseguimos identificar como que ela se instalou na nossa vida. Hoje eu vou trazer um exemplo da minha própria vida, para que vocês possam conseguir aí assimilar de uma maneira assim mais construtiva como que essa ferida ela vai se instalando na nossa vida. Quando eu era menor, os meus pais eles passavam por muitas dificuldades financeiras. E em consequência disso, até por vergonha, os meus pais me pediam para que eu fosse na casa da vizinha pedir os alimentos que estavam faltando na minha casa. E aí, quando eu ia na vizinha pedir esses alimentos, imagina, a cara da vizinha, e das filhas dela não eram a melhor. E mesmo sendo pequena, eu conseguia identificar aquilo, eu conseguia ter aquela percepção. E aí, eu me sentia mal com aquilo, eu me sentia envergonhada. Mas eu não tinha o que fazer. A minha mãe pedia e eu tinha que ir lá buscar esse alimento na casa da vizinha. Um pouco tempo depois, quando eu já era jovem, eu e a minha família fomos convidados para um almoço. Quando nós estávamos chegando nesse almoço, uma das pessoas da família não percebeu que a gente estava chegando para almoçar. E aí, quando a gente estava entrando na casa dessa pessoa, eu escutei essa pessoa falando assim: os mortos de fome acabaram de chegar. E eu me senti tão mal com aquilo que a comida ela ficou até um pouco indigesta. E eu me senti assim realmente humilhada. Eu já tinha essa ferida da humilhação por questões alimentares. E ali foi reforçado novamente esse sentimento. Então, o que essa ferida da humilhação ela traz para nós, Quando a gente tem a ferida da humilhação, a gente começa a vibrar na ferida da humilhação. E aí a gente começa a atrair situações na nossa vida onde pessoas vão continuar nos humilhando, até que a gente consiga curar essa ferida e sair dessa vibração. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com aquela ferida, aquele sentimento, aquela emoção de não ser nada, de ser uma pessoa insignificante. Eu fiquei com um sentimento de que eu atrapalhava a vida das pessoas. Nesses dois momentos, onde eu pedi o alimento e onde eu fui convidada para almoçar e eu vi aquela pessoa falando aquilo. Então, em consequência disso, eu me tornei uma pessoa na fase adulta onde eu não pedia ajuda das pessoas. E eu acabei me tornando a verdadeira mulher guerreira. Eu queria dar conta de tudo e eu não queria pedir ajuda de ninguém, porque de forma inconsciente eu pensava que se eu pedisse ajuda das pessoas, as pessoas iriam usar aquilo para me humilhar. Mas também, em consequência disso, aquela ferida foi aumentando porque eu não tinha curado, ressignificado aquilo e entendido que a forma como aquela pessoa falou ou as outras olharam para mim, isso era um reflexo de quem eram aquelas pessoas, o que elas sentiam, e não era sobre mim. Eu estava ali lutando pela minha sobrevivência, eu não estava ali querendo fazer mal para uma outra pessoa. Então, a reação dessas pessoas para comigo, hoje eu tenho essa percepção, uma coisa entre elas mesmas. Não tem nada a ver comigo. Então eu consegui ressignificar. Mas até então eu atraí para minha vida muitas pessoas que tiveram comportamentos muito semelhantes e me fizeram com que eu me sentisse muito humilhada. Mas o que eu quero me aprofundar um pouco aqui é que os meus pais, eles foram pessoas extremamente humilhadas. A minha mãe, ela foi deixada na casa de uma pessoa quando ela ainda era criança e ela foi extremamente humilhada nesse local. O meu pai também passou muita fome e foi muito humilhado pelas pessoas quando ele pedia alimentos. E o que aconteceu? Os meus pais, eles não ressignificaram, eles não conseguiram ressignificar
todas essas questões deles. E eles continuaram repetindo esses padrões de escassez financeira e humilhações na vida deles. Logo, eu, que era filha, também acabei passando por isso. Então, como a minha vida melhorou? A minha vida melhorou quando eu consegui identificar esses padrões. Eu consegui ressignificar e trabalhar para mudar esses padrões na minha vida, para que eles fossem quebrados e os meus filhos não passassem pelas coisas que eu passei. Eles terão desafios? Eles terão, só que novos desafios. É isso que o sistema pede. O sistema pede novos desafios para que o sistema possa se desenvolver. Quando a gente continua repetindo os mesmos padrões dos nossos ancestrais, o nosso sistema está em repetição e não em evolução. Então é por isso que a gente precisa se rebelar contra o nosso sistema, para que a gente possa melhorar e fazer diferente, fazer melhor e trazer novas informações e novas curas para todo esse sistema familiar. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma contribuição para você. Eu espero que tenha aí dado para compreender como que é a ferida da humilhação e como ela impacta a nossa vida e como é importante que a gente cure e ressignifique tudo isso para que a gente consiga criar uma nova realidade.